Então, gente, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Elas na Escrita. Eu tô aqui com a Jana Viscardi. A gente vai gravar hoje de um jeito um pouco caótico. Eu vou entender, na verdade, se tá gravando ainda. A gente tá aqui com um microfone muito bom que eu acho que vai sustentar a gente na gravação. Sustenta. Não é, Jana? A Jana Sustenta, tá aqui comigo. porque a gente sustenta. Então, a gente sustenta, o microfone sustenta. É isso. A gente tá aqui na Flip, pessoal, então vai ser um episódio do Elas na Escrita um pouquinho diferente. A gente vai gravar aqui com a Jana, que já esteve presente no Elas na Escrita antes, mas eu sabia que para gravar na Flip, para gravar no caos da Flip aqui, tinha que ser a Jana. Porque tinha que ser uma escritora o quê? Que além de ser talentosa, carismática, simpática, ela é agilizada. Ela é uma pessoa que ela se adapta. Eu vou apresentar um pouquinho de novo da Jana para vocês. Eu já apresentei antes, mas eu tô aqui com as minhas fichas. Eu vou falar, a Jana Viscardi, ela é linguista, escritora, professora e criadora de conteúdo sobre linguagem. Ela é doutora em linguística pela Unicamp, tornou-se uma das principais divulgadoras de língua portuguesa nas redes sociais, onde reúne milhares de leitores e estudantes. É autora de Escrever Sem Medo, livro em que reflete sobre os bloqueios e os caminhos da escrita, e também escreveu Como Nos Comunicamos Importa. Ela faz a sua estreia na ficção com o conto Problema Delas, publicado na coletânea Mulheres em Travessia, que vai ser lançada aqui na Flip, inclusive, e por isso que eu quis bater um pouco esse papo com você, Jana, também. Vou contextualizar um pouquinho quem tá ouvindo a gente aí do futuro. A gente tá... Hoje é que dia? Hoje é dia 22 de julho? 22 de julho. 23 de julho, eu vi ali da plateia. Olha, a plateia me ajuda. A plateia me ajudando ali. Hoje é 23 de julho, quinta-feira. E a gente tá aqui na Flip. Então vocês vão ouvir um pouquinho de barulho de fundo e tal. Mas eu quis estar aqui com a Jana, não só por conta dos livros dela. A gente conversa muito sobre criatividade. A gente já conversou em outro episódio do podcast. Mas justamente também por conta do Mulheres em Travessia. É uma coletânea que eu organizei com a Maria Helena Moran. É uma parceria entre Elas na Escrita e a Diadorim. E a Jana está presente nessa coletânea, inclusive a estreia dela na ficção. Quando ela me contou isso, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que quando eu criei o Elas na Escrita, Jana, eu pensava muito num espaço onde eu pudesse incentivar a literatura feita por mulheres, incentivar mais espaços para essa literatura feita por outras mulheres. Então acho que eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu tinha reunido autores ali percorrendo diversos espaços e percorrendo diferentes tempos da sua trajetória. Tem autoras que já estão ali publicando há muito tempo, com vários livros na praça, e eu tenho a Jana, que veio e contou pra mim que era o primeiro conto dela, então eu fiquei feliz pra caramba de saber que a gente tá um pouco inaugurando esse espaço. Eu sei que muita gente conhece a Jana, inclusive das redes sociais, desse trabalho dela como linguista, desse trabalho dela analisando às vezes discurso. Eu acompanho muitos seus vídeos nisso, analisando as notícias, fico sempre chocada com as notícias que você traz. A gente fica ali, passa um pouco de raiva também, conversa junto com você, já é o que é a nossa melhor amiga online. Mas eu fiquei muito feliz também de conhecer a Jana desse lado, entrando na ficção. E eu queria perguntar um pouquinho pra você, Jana, então como foi você transitar nesse primeiro conto, quando eu chamei, bora escrever um conto pra coletânea, como foi justamente pra você transitar de uma autora de não ficção pra ficção? O que você buscou pra chegar nesse conto? Até porque a gente fala de territórios. O Mulheres em Travessia, ele tem uma temática de territórios, justamente porque eu vi que eu estava recebendo mulheres de lugares muito diferentes no Elas na Escrita. Por mais que eu esteja em São Paulo, esteja no estúdio ali numa cidade fixa, eu vi que eu estava recebendo mulheres que vinham da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, e que isso estava virando um tema, sem que eu me propusesse. Foi muito legal porque esse tema me buscou. Eu comecei a ver que, de alguma maneira, eu conversava com essas mulheres durante os episódios, falando sobre esses temas mais diversos, e de alguma maneira elas falavam para mim, eu vim de tal lugar, a minha escrita mudou quando eu vim para São Paulo, aconteceu isso, aquilo, outro, mas a Jana já está aqui em São Paulo, é de São Paulo também, por mais que tenha vindo do interior. Então eu queria perguntar, como você dialogou com essa temática do território, que não só é uma cidade, é um país, mas pode ser um lugar dentro da gente, pode ser um lugar numa casa, pode ser um cômodo. E como foi para você adentrar esse espaço da ficção? E além disso, seja bem-vinda, né? Hoje a gente está com o microfone fixo, então a gente fala um pouco mais sozinha aqui. Bem-vinda, Jana Viscardi. Palmas da plateia! Palmas da plateia! A você que está aí nos assistindo do futuro, seja bem-vinda a este maravilhoso podcast. Não deixe de ouvir os outros episódios. Cara, essa é uma pergunta difícil. Quando você me convidou, eu fiquei muito feliz. E eu falei, eu simplesmente vou aceitar. É assim que a gente escreve, gente. Você vai lá e sempre escreve. Eu falei isso agora, eu me lembrei. Eu tinha feito um vídeo curto para falar sobre escrita e vieram dois escritores, o Marcos Vinícius Rodrigues, que é da Bahia, e a Monique Moncher, que é do Pará, falando sobre que eles escrevem não todo dia, a conversa era essa, né?
escreve quando tem que escrever, porque não dá pra escrever todo dia, porque trabalha, porque tem outras atividades, porque a vida, na verdade, na escrita ela é essa, né? Muitas vezes, majoritariamente é isso, né? Então, eu não tinha nada pronto. Sei lá, eu escrevo pra mim mesma ou pra um amigo ou outro há muitos anos. Desde sempre, desde a época da faculdade, mas entre fazer isso e transformar isso em algo que eu vou compartilhar numa coletânea com autoras que eu admiro, aí tem um passo aí que passa pela cara de pau, mas que passa também por tentar entender que coisa é essa que eu quero compartilhar, justamente considerando que era a temática e tal. Enquanto você foi falando da questão do território, eu fui viajando, pensando na minha realidade como quem transitou muito fisicamente mesmo, né? Eu sou de Votuporanga, depois eu fui para Campinas, depois eu fui para Salvador, depois eu fui para Mannheim, na Alemanha, depois eu fui para Freiburg, na Alemanha, eu fui para Bad Kreuznach, na Alemanha. Eu morei em 300 lugares, aí depois eu voltei para Salvador, aí depois finalmente vim para São Paulo, na capital. E o quanto esse trânsito, ele tá no corpo da gente. E a escrita também é corpo, né? Não é algo que está isolado. E o quanto então essas coisas todas estão misturadas, sabe? De alguma maneira, esses deslocamentos que são deslocamentos físicos e o meu olhar sobre o mundo e como isso inevitavelmente chega na escrita, né? Para além disso, tem esse território metafórico e esse deslocamento metafórico, né? Eu estou numa fase da vida pensando muito sobre as relações familiares, relações afetivas em geral, né? E eu entendi que esse poderia ser um ponto de deslocamento para trazer para dentro do meu texto, né? Esse seria o deslocamento, né? Dessas relações afetivas, como elas se dão, dentro também de um território que vai aparecer também no conto, né? E para mim essa transição foi no susto, pelo convite, e também no medo, porque eu sou alguém que aquilo que eu fui chamada a escrever tinha a ver com a escrita de não ficção, de coisas que eu estudei a vida inteira, ou então que eu faço há muitos anos na internet. Então é como se de alguma maneira me desse algum tipo de validação para escrever. Porque eu estudei isso muito tempo. Segurança, né? É isso, não. Então isso eu posso. E aí é como se chegar na ficção já não pudesse, porque quem sou eu para escrever um texto ficcional? E é louco fazer, inclusive, essa pergunta que tem a ver também com o deslocamento, né? De quem sou eu nesse outro lugar, que não o lugar de quem escreve não ficção e tal. Porque nas minhas oficinas, no meu trabalho com pessoas que têm o enfrentamento de que eu acho que a minha escrita não vale a pena, eu estou o tempo todo chamando a pessoa de volta para dizer não, mas por que não? Então é muito interessante pensar que eu estou o tempo todo como entusiasta da escrita das outras pessoas, ao mesmo tempo que eu, pra mim... Você nesse lugar, né? Tava me dizendo, não, mas eu... Então, no momento em que você me convidou, eu falei, eu vou. Inclusive, eu sou gratésima. Muito, muito, muito grata. E aí, ao mesmo tempo, pensando, nossa, mas será? Será que vai dar certo? Será que vale a pena? Mas depois aí, de novo, pensar, né? É a gente circulando nessas ideias que a gente fica na cabeça, né? E pensar, não, por que não? Né? Não é o fim do mundo. É um texto que me agrada, que eu comecei a escrever e eu tô achando interessante, eu tô gostando de escrever. Então, por que não oferecer esse texto, né? Pra quem porventura quiser ler. Então, e é um convite, né? A gente não nega um convite, minha gente. Jamais negaremos um convite. Diva da escrita. Não, gente, eu acho que a gente tá aqui, a gente tá meio mesinha de bar. Só que meu Jorge Amado acabou. Não sei, gente, quem costuma frequentar a Flip, eu não costuma frequentar. O Jorge Amado é o drink da Flip. O meu já acabou um tempinho antes, a Jana foi esperta, trouxe ele aqui pra mesa pra gente poder bater esse papo. Mas eu achei muito legal justamente te ver nesse espaço, te perguntar como foi, justamente porque você fala muito sobre esse escrever sem medo. Você tem esses 2 livros, eu gosto muito de escrever sem medo, acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele depois, justamente porque é esse espaço de colocar essas mulheres a se lançarem, né? Assim, vai, experimenta. Isso aconteceu um pouco comigo também na coletânea. Eu tava até conversando com o Cris. O Cris, pra quem não sabe, gente, é meu companheiro, meu marido, também meu cameraman, que tá ali, também a captação de áudio, e meu fotógrafo, ele anda comigo nos eventos e dá conta de todo esse rolê.
E a gente estava conversando um pouquinho porque eu sou muito insegura com contos. Eu não sou uma pessoa que escreve contos. Eu gosto de romance, eu gosto de narrativa longa. Mas como foi com o Baixo Paraíso? O Baixo Paraíso, inclusive, eu comecei a escrever ele como se fosse um livro de contos e comecei como se fosse assim, escrevendo contos sobre uma mesma personagem. E aí, em determinado momento, eu vi que não era um romance, porque eu fico obcecada pela mesma personagem. Foi um romance. Eu gosto desse espaço de estar ali numa narrativa mais longa, de estar algum tempo. Acho que eu tenho que estar um pouco mais mergulhada na escrita para chegar numa história. Então, com conto, eu sempre tive um pouco essa insegurança de não sei escrever conto, não sei me colocar nesse espaço, não sei escrever tão curto. Mas eu falei, cara, eu quero organizar essa coletânea. Tem muito um desejo ali do Elas na Escrita, de trazer esse outro espaço mais físico para Elas na Escrita, né? Eu não gosto de estar só no espaço virtual. Então, também me arrisquei. E quando eu escrevi o conto, fiquei nessa insegurança de, nossa, mas eu tô ali ao lado de grandes autoras. Mas também fui. Falei, não, vou soltar, é isso, a gente tem que colocar no mundo, a gente tem que experimentar. E acho que quando você fala nas suas oficinas, desse escrever sem medo, desse se colocar no mundo, desse experimentar, você está trabalhando um pouco com essa insegurança. E eu queria perguntar se isso bateu um pouco em você, pensando na ficção, ou se como você já está com esses livros de não ficção no mundo, como você já está trabalhando isso em você também, trabalhando com outras mulheres, você acha que isso foi se colocando dentro de você de outra forma, para você chegar no livro, se você pretende se aventurar na ficção aí também de outras maneiras? Menina, não foi chegando, foi com medo mesmo. Eu tenho coisas já começadas que eu quero continuar escrevendo, mas me vejo muito segura. E fui te ouvindo, eu jamais imaginaria que você, que já escreveu O Baixo Paraíso, estaria aí diante do Travessia, sim, com essa preocupação, sabe? É muito interessante a gente ouvir outras escritoras, porque pra gente compartilhar também essa insegurança. Olha só, eu fiquei encanada porque eu escrevi o conto, falei, mas e essas outras escritoras? Foi exatamente o meu pensamento. Olha quem só. Sou eu pra estar ali Ao dentro, lado, né? Com aquelas mulheres, o que é que eu tô propondo? Aí depois um passinho pra trás pra falar, não, vamos lá, né? Vai ser muito bacana, é uma primeira experiência, pra tentar não me cobrar demais, porque eu tenho feito muito esse movimento. Não se cobrar demais não significa você fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mas Exato. significa permitir a saída de um texto, porque senão esse se cobra, nunca tá pronto, nunca tá bom. E de novo, eu falo tanto isso para as outras pessoas e parece que quando foi a minha vez não tava ali, né? Tanto é que agora eu tô com vários projetos meio começados que eu não consigo avançar, e eu sei que eu não tô avançando tão bem por isso, de uma preocupação, mas quem sou eu? Por que eu vou escrever ficção? Eu devia estar voltando pro meu projeto de não ficção, em que eu fico falando de linguagem, que eu tô construindo ali uma teoria, digamos assim, né? Sim, não muito arrogante da minha parte dizer isso, mas de alguma maneira que transita pelas questões de linguagem, que são o meu tema há muitos anos. E aí então não faz sentido, eu deveria voltar atrás, não tem que continuar com isso. Então é interessante pensar essa coisa das inseguranças, ao mesmo tempo que a escuta de outras pessoas nos ajuda a pensar, a gente precisa avançar e avançar juntas, né? Continuar juntas, junto com essas inseguranças também. Você não continua junto com outras pessoas e tudo sempre segura. A gente continua com outras pessoas e também com as inseguranças do caminho. E aí, ao texto o que é do texto. Acabei. Quem agora vai ler, que vai ter aí a sua relação com esse texto, vai decidir o que acha dele, né? Eu tava hoje, a gente tá na Flip, né? Inclusive, colocando aqui, a gente tá um pouco confuso, porque a gente tá com 2 microfones. Tem o microfone da sala, mas o nosso microfone aqui eu acho que sustenta, então vocês vão estar me ouvindo. Você quer tentar? Vai. Não, pode ir nesse. Eu falei, hoje é um teste para esse lapela aqui, que se esse lapela sustentar a nossa fala, no meio de tanta conversa e tanto barulho, vou fazer até propaganda, vocês vão saber que ele é bom e pode comprar, gente. Hoje aqui é um teste prático do microfone. Mas, além das inseguranças, eu esqueci onde a gente estava indo, Jana. Olha só o Jorge Amado, onde me levou. O que você estava falando que eu te interrompi? Eu ia falar uma coisa da Flip, né? Que essa coisa do leitor. Ao leitor o que é dele. O texto chegou nele, é dele. Lembrei que eu ia te perguntar se justamente como você trabalha muito a linguagem, esse destrinchar da linguagem, essa teoria que você está colocando, se isso te colocou num espaço de segurança quando você foi insegurança quando foi começar a escrever, se você se viu talvez analisando o seu texto de alguma forma, ou não. Se nesse espaço da ficção é quase como a gente tivesse uma outra persona e você conseguiu se desconectar um pouco dessa Jana que analisa a linguagem, que analisa as minúcias do texto. Como foi para você escrever, juntando essas duas personas, talvez?
Essas duas são uma, né? São É um monte, são é uma dois só. lados de uma só. É isso. Eu acho que... Eu vou deixar aqui, então. Deixa aí, pode Gente, deixar. Vai dar certo. Vai dar certo, vamos descobrir. Olha aí, Holy Land Você que tá vendo, deu certo. Assim, quando eu comecei, por exemplo, a escrever o texto, tinha um jeito que eu queria começar. Isso tem a ver com coisas que eu acho interessantes. E que tem a ver com a Jana que analisa textos. Mas, ao mesmo tempo, não era uma análise para dizer, não, tá ruim, não dá mais para continuar o tempo inteiro. Porque esse exercício eu sei fazer, que é uma coisa que eu sugiro muito para as pessoas. Deixe o texto descansar, escreva, não apague tudo de uma vez. Então, eu escrevi coisas que depois eu falei, será? Mas eu deixei ali, depois só eu voltei. Então, na ficção ali, eu estava interessada em testar coisas que eu achava legais. Que, de novo, é um exercício que eu sugiro muito para quem faz os meus cursos. A gente vai testar isso, vai testar aquilo. Experimentar mesmo. Experimenta. Então, eu acho que nesse sentido, sim, né? Uma experimentação maior. Qual é pra mim a diferença fundamental, né? Quando veio escrever sem medo, depois como importa, tem muito essa preocupação. As fontes, como é que elas estão aparecendo, o que eu li, se isso está aparecendo no texto, está claro para a pessoa que eu venho dessa, digamos assim, dessa escola, porque eu li esses e esses escritores. Não é um texto acadêmico, então eu não estou citando a cada 5 minutos, mas eu estou sempre numa notinha de rodapé, explicando de onde veio aquilo e tal. E no texto de ficção, não é assim que as coisas aparecem. Você não fica botando nota de rodapé para explicar um negócio. Você bota ali no seu texto. E o que escapa, de novo, volta para esse elemento, que é o que escapa porque não cabe ou porque você não quis colocar, é do leitor. O que o leitor vai fazer com aquele buraco que você deixou intencionalmente, enfim, ou que ficou porque não cabe tudo, é dele, né? Era isso que eu ia dizer. E foi sem querer, mas já que eu voltei, a gente tá aqui na Flip e hoje eu fui assistir uma mesa que tinha a Paula, que é da revista Gama, a Aline Medveja, a repórter, a jornalista da Globo, e o Paulo Roberto Pires, que ele escreve para 451, ele é professor, ele é jornalista e tal, que é uma pessoa que eu admiro muito, adoro acompanhar, então sou muito fã, estava lá. E uma coisa que se falou, estava se falando sobre os caminhos do jornalismo, mas no dado momento, o que o Paulo falou sobre esse texto, né? O texto da gente, ele agrada, a gente está escrevendo para agradar o leitor? Aplausos. Aplausos. Tem aplausos ao fundo, gente. Eu não sei se vocês ouviram no microfone aqui de lapela, desculpa, eu tô um pouco caótica. Esse texto, ele chega pro leitor, mas você faz para agradar o leitor? Porque se você fizer para agradar o leitor, no jornalismo já não deu certo. Vai no mic, que a gente inclui quem tá na sala. Se você faz o texto para o leitor, para agradar o leitor, deu errado no jornalismo, porque você vai inevitavelmente desagradar as pessoas com as informações que você traz, com os recortes que você traz. Então você se frustra. E se você escreve um texto para agradar um leitor, Ficção. Seja na ficção ou na não ficção, no livro que não necessariamente é jornalístico, o que você está fazendo não é necessariamente aquilo que você quer fazer, o que você se propôs a fazer. Você começa a mexer tanto porque você quer que esse outro goste. É verdade. Mas esse outro não existe. Digo, ele existe, mas não existe. Não existe porque essa figura que é quem lê, são muitas figuras, são pessoas que têm histórias muito diferentes, e é isso que vai dar graça pro seu texto depois. A pimenta do texto também vem desse outro que lê. Exato. Então, eu acho que o meu movimento é sempre voltar para isso, de não esquecer isso que eu ouvi hoje de novo e que eu acho que é uma lembrança sempre importante, de que não é para escrever para agradar o outro. E isso pode parecer meio romântico demais, tipo, mas a gente sabe, existe um mercado, existem tendências de mercado, isso também acontece no mercado editorial, as pessoas não estão escrevendo só, né? Mas tem a ver com o que é aquilo que eu delimito como os meus projetos ou o meu projeto de escrita, né? E com tanto disso que eu vou descobrindo no caminho. Então, acho que no caso da ficção, eu estou descobrindo no caminho. Não, é isso, Jana, exatamente, porque quando o leitor ele vai vir depois, e pode ser de diversas maneiras. Às vezes a gente constrói o texto pensando em agradar esse leitor e não vai agradar, ou às vezes pensa em agradar a gente, é aí que ele vai chegar em alguém.
que eu converso muito no podcast também, que quanto mais pessoal, mais universal. Às vezes a gente parte de dores muito pessoais, de temas que parecem muito nossos, e quando vê, a pessoa lê e fala, nossa, mas eu vi minha mãe aqui nesse livro, eu vi minha avó, eu vi minha família, eu me vi. Então são esses temas muito nossos que vão dialogar de maneira ainda mais ampla com as pessoas. E aproveitando para transitar por esse tema da família, você escolheu trazer um pouco isso para o seu conto, aproveitando um pouquinho da ficção. Como foi para você pensar também nesse território tão íntimo, um território pequeno, um território menor? Você foi para o território da casa, foi para um cômodo, foi para a família. Como foi para você escrever nesse ambiente? E acho que é legal a gente pensar um pouco também quando a gente fala de inspiração, principalmente para você que está aí se aventurando agora na ficção. Geralmente quando a gente fala de inspiração, muita gente que quer escrever ou que gostaria de escrever um livro pensa que vai vir uma inspiração de um lugar muito distante, né? Uma inspiração que vai cair do céu, um grande tema, né? Quando vai chegar esse grande tema em mim? As pessoas perguntam, nossa, mas como você trouxe o tema do livro? De onde veio essa inspiração? E às vezes isso é muito cotidiano, né? Isso parte de um olhar muito do cotidiano. Então eu queria perguntar como foi pra você esse lugar, acho que às vezes até pra desmistificar esse lugar da grande inspiração e dessa inspiração que é mais cotidiana. Sim, eu acho que eu sou a pessoa do pequeno mesmo, né? Mesmo quando eu tô lá como linguista analisando notícia, eu tô interessada em olhar como é que aquela manchete está produzida, o que é que estão fazendo com ela, o que é que dava para ser de outro jeito, entendendo que são muitos outros jeitos possíveis. Então eu acho que ali eu já gosto do pequeno. E acho que na escrita também. Quando eu penso em autores assim que eu gosto, não são... Eu nem sei o que são, né, as grandes questões da humanidade, mas é isso, é do pequeno pro grande, eu acho. A gente se faz muito dentro de casa, na família ou na não família, nesse espaço que pode ser tão hostil, tão violento. E esse espaço nos faz muito como gente, e como a gente sai daquele lugar para um mundo maior, né? Como a gente, voltando para a questão do território, né? Como é que a gente circula dali para espaços outros. Então, a questão da família me interessa muito. E, de novo, eu acho que eu vivo numa fase da vida em que o tema da família está muito presente. É um familiar que envelhece e adoece, sabe? É alguém que decide fazer as coisas de um jeito diferente, disruptivamente. É um tempo... E ao mesmo tempo em que eu me volto mais pra mim. Eu sempre fui alguém de muito interesse de estar em todos os lugares. Eu queria, quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade de morar fora. Eu queria conhecer o mundo, eu queria ver as outras pessoas. E isso tudo ainda me dá muita curiosidade. Mas eu também tenho tido muita curiosidade de entender como é que isso tem me chegado hoje. Porque eu sinto as coisas de maneira diferente. Eu sinto um cansaço, não eu não sei, a maneira como as coisas nos chegam, que me chegam hoje, é diferente de como era quando eu tinha 20 anos. E de novo, eu não tenho 90 anos. Você acha que essa velocidade que você diz Você acha que a velocidade do mundo hoje é muito loucona e ao mesmo tempo eu me vejo querendo me distanciar dessa velocidade? Eu sou alguém que trabalha com redes sociais e o ritmo ali é muito insano e eu quero sair um pouco disso, ao mesmo tempo que parece que estou sempre muito veloz, mesmo na relação com os outros. E aí de repente eu entendo que eu preciso, que é importante para mim dar um passo atrás, e que às vezes eu tenho uma intensidade muito grande, sempre tive, mas como é que eu cuido dessa intensidade na relação com o outro, na relação, de novo, com essa família que envelhece, comigo que também envelheço e estou envelhecendo, com um mundo que é muito loucão e que eu estou envelhecendo neste mundo. Ao mesmo tempo, os temas maiores, como é que eles me chegam? Hoje mesmo, à tarde, eu vivi uma experiência pessoal que tinha a ver com o mundo externo, que tinha a ver com uma violência que eu vivi tempos atrás, que tem a ver com segurança pública e tal. E eu me vi absolutamente atordoada. E era um elemento externo muito forte que me marcou intensamente. Então eu me vi fazendo um movimento de não, tudo bem, bola pra frente, acabou, já faz tanto tempo, já faz mais de ano. Aí no minuto seguinte eu falei, eu tô louca, não é isso. Talvez não, muito provavelmente com 20 e poucos eu teria simplesmente ido, eu fiz diferente. Eu falei, não, eu preciso disso aqui. Eu sentei, eu esperei.
Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou te falando, mas acho que tem uma coisa de um movimento que vai se alterando. E ele não é contínuo também, não é uma coisa assim, agora as coisas mais identificadas, não é isso. Eu sei que são altos e baixos mesmo, são como a vida vai se movimentando mesmo. Então, nesse movimento, tem fases de mais mobilização, de menos mobilização, de mais quietude, de mais repetição. E eu acho que isso inevitavelmente chegou na minha escrita do conto. Justamente por fazer parte de... Porque não adianta... É engraçado como as pessoas falam sobre escrita. Você não escreve... para quem é espírita, psicografada, entendeu? Tudo bem, tem até pessoas que fazem isso, mas não é o meu caso. Então, não é uma outra, sou eu. Sou eu que estou no meio dessas coisas todas e que li um número dado de coisas e que tem um conjunto de interesses, enfim. Tudo isso mobiliza essa escrita, né? Não dá, a gente não passa batido por nada disso, né? Com certeza. Fez sentido? Fez, não, fez sim. E pra você, no seu conto, como é que foi pra você essa escrita, o fora e o dentro, sair dessa dinâmica desse projeto maior para um projeto que maior no sentido é isso mesmo, do tamanho mesmo do projeto e ir para um outro gênero pessoal. Fala aí. Bom, aí adoro que a gente tem o quê? Entrevistadora e que também é entrevistada, a gente vai tudo junto. Nossa, parou o barulho do liquidificador, gente, é um teste aqui pra mim hoje. Eu sou uma pessoa muito desconcentrada, a Cris que tá ali nas câmeras sabe. Então quando começa um barulho muito alto, minha cabeça vai no barulho. Eu tava já aqui, não tá mais. Eu tava, ó, fica aqui. Então, falando até desse conto, esse que eu escrevi no livro, inclusive, ele chama Sexta Offenbach, e ele foi pra um lugar completamente diferente, Jana. Tô na Jana aqui, na mesa de bar. Porque, por exemplo, o Baixo Paraíso, ele foi para um lugar totalmente cerrado. Eu tinha me mudado de Brasília, eu sou de Brasília, então eu tinha me mudado para São Paulo em 2019. E com essa mudança, que foi uma coisa que veio muito com os territórios também, foi quando eu percebi que a gente começa a se sentir muito parte do lugar que a gente saiu. Eu nunca tinha me sentido... eu nem sabia que eu era do Centro-Oeste, que eu era de Brasília. Quando eu me mudei, eu era do Centro-Oeste, eu era do Cerrado, eu fazia questão de falar para todo mundo, eu não sei, virou uma coisa, sabe? Eu acho que eu senti muita falta. E no Baixo Paraíso é isso. É Cerrado, é Centro-Oeste, é Brasília, é Cachoeira, é Chapada dos Veadeiros. Nesse conto eu experimentei um lugar completamente diferente meu. Eu já estava há 6 anos aqui em São Paulo, estou morando aqui desde 2019, são 6 anos, 6 para 7 anos. E eu trabalho com cultura, trabalho com comunicação na área cultural e já trabalhei em lugares muito diferentes aqui de São Paulo e que inclusive foi um teste para mim. Por exemplo, lá em Brasília eu morava num plano piloto, na Asa Norte. Morei a vida inteira na Asa Norte, bem, plano piloto é uma bolha. A gente mora ali no plano piloto, é uma bolha, se você pensar em relação ao restante do mundo, é muito diferente mesmo. E quando eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar ali na região da Luz, que é ali perto da Sala São Paulo, e é perto da Cracolândia, é onde o pessoal da Cracolândia estava ali, andando na região, e era onde eu trabalhava. E aí eu saí, uma garota da Asa Norte, garota de Brasília, e quando me vi trabalhando ali em São Paulo, eu ia, na hora do almoço, todo mundo começava, não, deixa o celular na sala, que a gente não anda com o celular, eu, beleza, deixa o celular na sala, e andando, e já aconteceu de eu estar com amigos meus, a gente passava por uma rua onde era um trecho da Cracolândia, porque a Cracolândia aqui em São Paulo começou a se dispersar muito. A prefeitura começou a fazer algumas ações que foi se dispersando em diversos grupos e isso era muito próximo do meu trabalho. Eu me via andando naquele lugar que era assim, uma realidade distópica para mim. Eu andava ali e falava, gente, aonde eu estou, né? Onde eu estou aqui em São Paulo? Quem são essas pessoas? O que eu estou fazendo aqui? Parecia que tinha sido colocado numa distopia. E isso começou a mexer muito também com o meu olhar perante ao mundo. A gente começa a se ver de outra forma, se ver no mundo de outra forma. E no conto eu coloquei um pouco isso, de como é uma pessoa que trabalha com cultura e eu trabalhava muito escrevendo sobre ópera, música clássica, corais. Então você está ali numa realidade, você está num prédio de São Paulo, um prédio cultural, falando de apresentações operísticas que vão ter, falando de grupos de corais que a gente vai receber. Eu trabalhei com alguns teatros grandes de São Paulo, escrevendo sobre aquela música clássica para receber aquele determinado público. E a hora que eu parava de escrever esses textos do meu trabalho, eu descia e eu estava na Cracolândia, eu estava com uma rua cheia de sujeira na rua, economizando aqui meu palavreado, muita sujeira e muita gente ali nas formas mais absurdas de vida, de vivência. Eu ficava, gente, o que está acontecendo, né? Como é que eu estou escrevendo sobre ópera e música clássica ali no prédio e na hora do almoço eu desço e eu estou aqui nessa realidade. Isso estava me dando uma disrupção até meio grande na minha cabeça, que eu tinha que ficar me dividindo. Eu tinha que falar, não, então tá, eu estou saindo, agora não, eu volto pro meu trabalho. A estreia da ópera escrita por... vem não só daquilo que a gente acha bonito, ou que a gente quer escrever, ou, isso aqui me atrai, vem às vezes do que incomoda, do que está tirando a gente do eixo, que está colocando a gente nos lugares mais desconfortáveis
inevitáveis possíveis, né? Então eu busquei escrever um pouco sobre isso, sobre essa jornalista que está ali escrevendo sobre ópera e num lugar absurdo ali onde ela está trabalhando, né? A gente se coloca ali numa distopia no dia a dia em São Paulo. Então acho que é um pouco por aí. E a gente pensando nisso que a gente está conversando, Jana, sobre inspiração, sobre esses lugares, sobre territórios, acho que isso dialoga muito com Escrever Sem Medo. Eu tenho seus 2 livros, mas eu gosto bastante desse. Esse eu acho que conversa muito com Elas na Escrita e com o que Elas na Escrita se propõe. E eu queria perguntar, quando você começou, qual foi o seu start para começar essa pesquisa do Escrever Sem Medo e para começar a buscar essa teoria, buscar se desenvolver como linguista nesse ponto e para trabalhar com essas mulheres e com essas pessoas que você queria desbloquear esse lugar da escrita? O que te deu esse start inicial? Porque a gente vem de um lugar. Se eu puder até compartilhar rapidinho, por exemplo, Elas na Escrita, ele veio de um start inicial, que foi quando anos atrás eu comecei a escrever, estava começando a querer escrever e olhei para minha estante. Tinha vários livros clássicos escritos por homens, que eram livros que a escola me indicava, que eu como adolescente foi chegando até mim, eu não pensava disso de forma crítica. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a buscar livros que fossem me inspirar, eu falei, nossa, só tem homem na minha estante. E eu sou uma mulher escrevendo, né? Eu quero buscar outro tipo de inspiração. E aí eu criei o Elas na Escrita para me incentivar também a ler mais mulheres e incentivar que outras mulheres escrevessem. E queria perguntar, então, qual foi sua fagulha inicial para entrar nessa pesquisa do Escrever Sem Medo? Sim. Essa é bem antiga, né, essa fagulha. Eu fui professora de redação ainda na época da faculdade. Eu corrigi vestibulares, as provas de redação há muitos anos, então contato com o texto e o que é o texto, então pensar até o que é uma grade de correção é algo bem antigo assim na minha realidade, desde 2000, 2001, isso está presente no meu cotidiano. E na faculdade a gente tinha lá a disciplina relacionada à questão de texto, na linguística, né, no campo da linguística, que na verdade naquele período nem me interessou assim tanto. Mas ao longo dos anos, o meu trabalho com texto foi surgindo do ofício mesmo, né? De ser professora de redação e de algo que você vai sendo levado, e aqui sendo muito honesta, porque quem é linguista, às vezes a gente nem sabe muito bem o que a gente pode fazer com isso. É muito comum que seja assim, e que na universidade em que você faz linguística, que são poucas, hoje acho que é a Unicamp no Brasil que tem a graduação em linguística, que foi o que eu fiz, né? Eu não fiz o mestrado e o doutorado, eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado. Então você sai da graduação, tá, eu vou fazer o quê com a linguística, né? E eu comecei a dar aula depois do mestrado, e eu fui dar aula de redação, e depois em faculdade que eu fui dar aula também foi de redação, relatórios técnicos, mas sempre relacionado à escrita, né? Aí, conforme eu fui me interessando por trazer isso para outros públicos, aí eu fui estudando mais esses estudiosos mesmo da linguística que estão relacionados à pesquisa sobre texto. E são estudiosos que são muito usados para a elaboração, inclusive, de materiais didáticos, elaborados pelo governo, que são linguistas que estão muito mobilizados de uma maneira muito distinta de pensar a língua, dessa coisa que a gente vê, que é certo e errado, né? Sem fazer uma reflexão mais aprofundada, né? Que só existe a norma, e que norma é essa, enfim, essa loucura toda. Então aí é uma escola grande de linguistas que a gente tem que ampara essa conversa, né? E a partir daí é que vem a produção desse livro. No meio do caminho, eu decidi fazer um pós-doutorado, eu desenvolvi um projeto de pós-doutorado em que eu analisei as falas do Bolsonaro no Twitter durante, sei lá, o período em que ele estava atuando como presidente. E foi dentro do campo da linguística textual, que é uma dessas áreas da linguística, junto também com a análise do discurso crítica e tal. Então, ali eu estudei muito esses textos que me faziam voltar muito para isso aqui. Que escrita é essa? Porque também, ao mesmo tempo, o meu trabalho nas redes sociais me fazia ter um diálogo com as pessoas que era, não consegui escrever porque eu não tenho nada bom a dizer. Então, isso estava sempre aqui, ao mesmo tempo que os meus estudos estavam sempre me levando para a questão do texto, ainda que eu estivesse estudando a extrema-direita no Brasil, sabe? Então é uma maçaroca de coisas, mas que sempre me levavam para pensar o texto. E aí eu quis trazer essas reflexões que muitas vezes ainda, curiosamente, ficam mais dentro da universidade, embora não só lá, mas eu quis trazer para um livro meu, assim, né? Então, acho que tem uma combinação daquilo que meu trabalho nas redes sociais, em que eu analiso o texto também há muitos anos, o Notícias Incríveis, que eu faço há muito tempo, que depois deu origem ao Como Nos Comunicamos Importa, analisar a fala de políticos e fazer uso, né, dessas teorias. Então, eu acho que vem daí. E, claro, no meio desse caminho,
Eu acho importante dizer isso, porque essa não é uma realidade comum. Eu era alguém que já estava há vários anos produzindo conteúdo nas redes sociais e eu fui convidada pela Planeta para escrever um livro. Esse livro não estava pronto. Dentro de um projeto que já estava transcorrendo. É isso, então eu tinha um curso que era o Escrever Sem Medo, então eu já tinha as coisas todas lá, eu tinha elaborado o meu curso lá em 2018, 19, ofereci esse curso, já tinha ofertado o curso várias vezes. Aí, num dado momento, calhou da Planeta me fazer um convite. Isso é muito importante, eu acho. Porque não é óbvio, eu não estou dizendo isso para me vangloriar. É o justo contrário. Dizer que é um mercado que é difícil, que é delicado. E aí, quando me convidaram, eu escrevi um outro projeto. Por quê? Porque eu achava que tinha que ser uma coisa, assim. Porque, sei lá, tinham me convidado e aí não seria um Escrever Sem Medo. E tava na minha frente. E aí eu mandei. Muito interessante. Mas e se você... organizasse o material que você já tem do Escrever Sem Medo? Aí eu falei, nossa, o meu curso está diante dos meus olhos e eu não tô vendo. E eu não tinha colocado esse olhar para isso. Como uma possibilidade, porque de novo, ao receber o convite, eu achava que tinha que ser uma coisa grandiosa. E o que é a coisa grandiosa? Eu também não sabia o que era. Mas aí eu fui lá inventar um projeto, como se eu nunca tivesse visto aquilo. Eu preciso estudar uma coisa nova que eu nunca vi. Isso não é verdade, não precisa ser isso. Era algo que estava ali, que eu estava há anos. E por estudar anos eu pensava, não, eu não devia ter um livro publicado sobre isso. E isso é uma loucura, bicho. E foi aí que ele veio, que ele nasceu. Foi, na verdade, dessa conversa, então. Eu agradeço muito a Clarissa, que foi a minha primeira editora lá na Planeta, por justamente me trazer essa fagulha. Olha, a gente conversando aqui internamente, e se você... E aí eu falei, cara, incrível, porque isso eu sei com o pé nas costas, assim, que voltar para as referências para poder trazer elementos pro texto, mas eu sei o que eu tô fazendo, isso, que legal. Então, aí, isso me deu uma segurança, inclusive, para escrever, que eu não tinha no projeto que eu escrevi para apresentar para a editora. Olha que loucura. A gente volta àquele mesmo ponto inicial, que é, às vezes, quando a gente vai pensar na inspiração da escrita, a gente pensa que tem que ser isso, aquele exato. algo grandioso, e algo que às vezes já tá com a gente ali, né? Não, já tá com a gente, e é como se, em estando com a gente, não vale. E parece simples vale. Demais, cotidiano demais, né? Que loucura, bicho. Gente, pode passar, viu? Quem tá ali tudo desconfiadinho na porta, fiquem à vontade. Gente, localizando aqui, pessoal, lembra que a gente tá na frente, a gente tá gravando, então como tem uma câmera, tá todo mundo morrendo de medo de passar por essa porta. Parece que eu coloquei uma faixa ali, podem passar à vontade. A gente tá gravando aqui um podcast. Eu tô recebendo sinais ali, eu tô tentando entender. Acho que ele falou que eu já posso, né, dar uma caminhada, que já tenho tempo. Temos perguntas da plateia? Olha só, temos? A gente tá aqui com a escritora Mari Mariante. Eu vi que ela acenou, ela deu um sorriso. Grande autora aí, gente. Tô doida pra ver o livro da Mari publicado. Inclusive, vou contar pra vocês aqui no podcast. Eu já li em primeira mão. E é um livro lindo. Eu tô doida pra ver ele no mundo. Pois eu gostaria de dizer que eu e Mari fomos companheiras de oficina do Marcelino Freire. E eu ouvi trechos. Olha mas só. Por não ser amiga íntima, não tive o privilégio de ler o texto inteiro. E isso foi um shade. Beijo. Tô doida pra ver esse livro no mundo, Mari. Espero que logo ele esteja aí nas nossas mãos impresso. Quer perguntar alguma coisa? Aproveite. Bom, primeiro, boa noite para as duas maravilhosas. Quando eu escuto a frase, né, de escrever sem medo, é uma coisa que toda escritora Gente, só um minuto. acaba escutando no momento. Eu vou levantar, porque eu me lembrei que o microfone da gravação... Boa. Tá. Gente, eu não sei o que aconteceu com o áudio quando eu tirei o microfone assim. Eu vou passar ele pra Mari também, pra vocês conseguirem ouvir na gravação. Caramba, que responsabilidade. Bom, sendo escritora, então, a gente escuta muito, né, pra acabar conseguindo escrever no dia a dia a frase escrever sem medo, e não tem como escutar essa frase sem lembrar da Jana. E aí, uma coisa que eu fico pensando é que a palavra que está associada ao escrever sem medo hoje é muito a gente se autorizar. E pegando aqui um exemplo que talvez seja pessoal, mas usando o que vocês acabaram de falar, que a gente parte do pessoal para ir para algo mais coletivo, a gente se autorizar significa também a gente entender que pode percorrer diversos caminhos, né, dentro da palavra. Então, eu trabalho com uma coisa também completamente diferente da escrita, mas a minha subjetividade está na escrita. Vocês navegam muito na comunicação, na arte, no uso da palavra em diferentes contextos e conseguem fazer isso muito bem. Então, a minha pergunta é mais pedindo uma dica, né, de vocês duas sobre
como navegar nesses espaços que às vezes são muito concorrentes com o nosso tempo, né? Então, eu tenho um trabalho que está fora da escrita, mas eu quero conciliar isso porque a escrita faz parte de mim, ou até dentro da própria palavra, né? Eu sou linguista e aí eu quero utilizar outro tipo de contexto para escrever, por exemplo, um conto e participar de uma coletânea. Como que vocês conseguem conciliar esses mundos e que dica vocês dariam para as escritoras que estão vivenciando isso nesse exato momento? A pergunta de milhões. A pergunta de milhões. Quer começar, Jana? Obrigada. Quer começar? Vai lá enquanto eu coloco esse colar de microfone novamente. Ou você quer que eu comece? Não sei, não, posso começar. Eu não sei se eu sei dar uma dica. Você falou sobre esse trânsito, né? Ou caminhos diferentes, o que se fazer com a palavra, os fins que isso vai ter. Me lembrou de uma escritora que é uma aluna minha de uma oficina. Ela chama Mariana Nogueira. E num projeto de oficina que eu ofereci, o nosso objetivo era concluir com uma plaquete pronta. E ela fez uma plaquete muito legal, a gente se encontrou pessoalmente, ela me deu de presente a plaquete feita. E batendo um papo, tomando uma cerveja, ela falou, cara, eu quis escrever isso pra mim. Não sei se isso aqui vai ganhar o mundo, se eu vou... Assim, vai ser pra família no máximo, mas não porque eu quero publicar numa editora. Então, em especial pra quem não é do universo... Sim, vamos lá. Peraí. Pode manter a gravação. Como é que tá aparecendo os livros? E a gente mostra eles também. A gente mostra, mas a gente tem que deixar eles casual, assim, entendeu? Tipo, entendi, espalhadinho. tem que ficar uma coisa assim, meio casual. Aparece a mesa. Entendeu? Então, pega, dúvidas do público que estão chegando aqui. Se passar a gente pega na câmera, mas não tem problema, porque o áudio sustenta e vai estar na gravação flip, não tem problema não. Eu tinha pensado nisso, mas eu achei que ele sustenta. Eu acho que em qualquer lugar vai aparecer gente, se passar. Não tem problema não. Sei. Caralho, que susto, quase. Pode ir? Você tem que ficar aí, mas quem Quer disse que você sentar vai lá pra você embora? ficar livre? Quem disse que você vai embora, Mari? Quem disse? Sustenta, amiga. Sustenta. Amiga pra essas coisas. Vamos lá? Pode ir, Cris? Já tá gravando. É bom que é bastidor. Então, gente, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Elas na Escrita. Eu tô aqui com a Jana Viscardi. A gente vai gravar hoje de um jeito um pouco caótico. Eu vou entender, na verdade, se tá gravando ainda. A gente tá aqui com um microfone muito bom que eu acho que vai sustentar a gente na gravação. Sustenta. Não é, Jana? A Jana Sustenta, tá aqui comigo. porque a gente sustenta. Então, a gente sustenta, o microfone sustenta. É isso. A gente tá aqui na Flip, pessoal, então vai ser um episódio do Elas na Escrita um pouquinho diferente. A gente vai gravar aqui com a Jana, que já esteve presente no Elas na Escrita antes, mas eu sabia que pra gravar na Flip, pra gravar no caos da Flip aqui, tinha que ser a Jana. Porque tinha que ser uma escritora o quê? Que além de ser talentosa, carismática, simpática, ela é agilizada. Ela é uma pessoa que ela se adapta. Eu vou apresentar um pouquinho de novo da Jana pra vocês. Eu já apresentei antes, mas eu tô aqui com as minhas fichas. Eu vou falar, a Jana Viscardi, ela é linguista, escritora, professora e criadora de conteúdo sobre linguagem. Ela é doutora em linguística pela Unicamp, tornou-se uma das principais divulgadoras de língua portuguesa nas redes sociais, onde reúne milhares de leitores e estudantes. É autora de Escrever Sem Medo, livro em que reflete sobre os bloqueios e os caminhos da escrita, e também escreveu Como Nos Comunicamos Importa. Ela faz a sua estreia na ficção com o conto Problema Delas, publicado na coletânea Mulheres em Travessia, que vai ser lançada aqui na Flip, inclusive, e por isso que eu quis bater um pouco esse papo com você, Jana, também. Vou contextualizar um pouquinho quem tá ouvindo a gente aí do futuro. A gente tá... Hoje é que dia? Hoje é dia 22 de julho? 22 de julho. 23 de julho, eu vi ali da plateia. Olha, a plateia me ajudando. A plateia me ajudando ali. Hoje é 23 de julho, quinta-feira. E a gente tá aqui na Flip. Então vocês vão ouvir um pouquinho de barulho de fundo e tal. Mas eu quis estar aqui com a Jana, não só por conta dos livros dela. A gente conversa muito sobre criatividade. A gente já conversou em outro episódio do podcast. Mas justamente também por conta
do Mulheres em Travessia. É uma coletânea que eu organizei com a Maria Helena Moran, uma parceria entre Elas na Escrita e a Diadorim. E a Jana está presente nessa coletânea, inclusive a estreia dela na ficção. Quando ela me contou isso, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que quando eu criei o Elas na Escrita, Jana, eu pensava muito num espaço onde eu pudesse incentivar a literatura feita por mulheres, incentivar mais espaços para essa literatura feita por outras mulheres. Então acho que eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu tinha reunido autores ali percorrendo diversos espaços e percorrendo diferentes tempos da sua trajetória. Tem autoras que já estão ali publicando há muito tempo, com vários livros na praça, e eu tenho a Jana, que veio e contou pra mim que era o primeiro conto dela. Então eu fiquei feliz pra caramba de saber que a gente está um pouco inaugurando esse espaço. Eu sei que muita gente conhece a Jana, inclusive das redes sociais, desse trabalho dela como linguista, desse trabalho dela analisando às vezes discurso. Eu acompanho muitos seus vídeos nisso, analisando as notícias, fiquei chocada com as notícias que você traz. A gente fica ali, passa um pouco de raiva também, conversa junto com você, já é o que é a nossa melhor amiga online. Mas eu fiquei muito feliz também de conhecer a Jana nesse lado, entrando na ficção. E eu queria perguntar um pouquinho pra você, Jana, então como foi você transitar nesse primeiro conto, quando eu chamei bora escrever um conto pra coletânea, como foi justamente pra você transitar de uma autora de não ficção pra ficção? O que você buscou pra chegar nesse conto? Até porque a gente fala de territórios. O Mulheres em Travessia, ele tem uma temática de territórios, justamente porque eu vi que eu estava recebendo mulheres de lugares muito diferentes no Elas na Escrita. Por mais que eu esteja em São Paulo, esteja no estúdio ali numa cidade fixa, eu vi que eu estava recebendo mulheres que vinham da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, e que isso estava virando um tema, sem que eu me propusesse. Foi muito legal porque esse tema me buscou. Eu comecei a ver que de alguma maneira eu conversava com essas mulheres durante os episódios, falando sobre esses temas mais diversos, e de alguma maneira elas falavam para mim: eu vim de tal lugar, a minha escrita mudou quando eu vim para São Paulo, aconteceu isso, aquilo outro, mas a Jana já está aqui em São Paulo, é de São Paulo também, por mais que tenha vindo do interior. Então eu queria perguntar, como você dialogou com essa temática do território, que não só é uma cidade, é um país, mas pode ser um lugar dentro da gente, pode ser um lugar numa casa, pode ser um cômodo. E como foi para você adentrar esse espaço da ficção? E além disso, seja bem-vinda, né? Hoje a gente está com o microfone fixo, então a gente fala um pouco mais sozinha aqui. Bem-vinda, Jana Biscardi. Palmas da plateia! Palmas da plateia! A você que está aí nos assistindo do futuro, seja bem-vinda a este maravilhoso podcast. Não deixe de ouvir os outros episódios. Cara, essa é uma pergunta difícil. Quando você me convidou, eu fiquei muito feliz. E eu falei, eu simplesmente vou aceitar. É assim que a gente escreve, gente. Você vai lá e sempre escreve. Eu falei isso agora, eu me lembrei. Eu tinha feito um vídeo curto para falar sobre escrita e vieram dois escritores, o Marcos Vinícius Rodrigues, que é da Bahia, e a Monique Moncher, que é do Pará, falando sobre que eles escrevem não todo dia, que a conversa era essa, né? Escreve quando tem que escrever, porque não dá pra escrever todo dia, porque trabalha, porque tem outras atividades, porque a vida, na verdade, na escrita ela é essa, né? Muitas vezes, majoritariamente é isso, né? Então, eu não tinha nada pronto. Sei lá, eu escrevo pra mim mesma ou pra um amigo ou outro há muitos anos. Desde sempre, desde a época da faculdade, mas entre fazer isso e transformar isso em algo que eu vou compartilhar numa coletânea com autoras que eu admiro, aí tem um passo aí que passa pela cara de pau, mas que passa também por tentar entender que coisa é essa que eu quero compartilhar, justamente considerando que era a temática e tal. Enquanto você foi falando da questão do território, eu fui viajando, pensando na minha realidade como quem transitou muito fisicamente mesmo, né? Eu sou de Votuporanga, depois eu fui para Campinas, depois eu fui para Salvador, depois eu fui para Mannheim, na Alemanha, depois eu fui para Freiburg, na Alemanha, eu fui para Bad Kreuznach, na Alemanha. Eu morei em 300 lugares, aí depois eu voltei para Salvador, aí depois finalmente vim para São Paulo, na capital. E o quanto esse trânsito, ele tá no corpo da gente. E a escrita também é corpo, né? Não é algo que está isolado. E o quanto então essas coisas todas estão misturadas, sabe? De alguma maneira, esses deslocamentos que são deslocamentos físicos e o meu olhar sobre o mundo e como isso inevitavelmente chega na escrita, né? Para além disso, tem esse território metafórico e esse deslocamento metafórico, né? Eu estou numa fase da vida pensando muito sobre as relações familiares, relações afetivas em geral, né? E eu entendi que esse poderia ser um ponto
de deslocamento para trazer para dentro do meu texto, né? Esse seria o deslocamento, né? Dessas relações afetivas, como elas se dão, dentro também de um território que vai aparecer também no conto, né? E para mim essa transição foi no susto, pelo convite. E também no medo, porque eu sou alguém que aquilo que eu fui chamada a escrever tinha a ver com uma escrita de não ficção, de coisas que eu estudei a vida inteira, ou então que eu faço há muitos anos na internet. Então é como se de alguma maneira me desse algum tipo de validação para escrever. Porque eu estudei isso há muito tempo. Segurança, né? É isso, então isso eu posso. E aí é como se chegar na ficção já não pudesse, porque quem sou eu para escrever um texto ficcional? E é louco fazer, inclusive, essa pergunta que tem a ver também com o deslocamento, né? De quem sou eu nesse outro lugar, que não o lugar de quem escreve não ficção e tal. Porque nas minhas oficinas, no meu trabalho com pessoas que têm o enfrentamento de que eu acho que a minha escrita não vale a pena, eu estou o tempo todo chamando a pessoa de volta para dizer não, mas por que não? Então é muito interessante pensar que eu estou o tempo todo uma entusiasta da escrita das outras pessoas, ao mesmo tempo que eu, pra mim, você nesse lugar, né? tava me dizendo, não, mas eu... Então, no momento em que você me convidou, eu falei, eu vou. Inclusive, eu sou gratésima. Muito, muito, muito grata. E aí, ao mesmo tempo, isso, nossa, mas será? Será que vai dar certo? Será que vale a pena? Mas depois aí, de novo, pensar, né? É a gente circulando nessas ideias que a gente fica na cabeça, né? E pensar, não, por que não? Né? Não é o fim do mundo. É um texto que me agrada, que eu comecei a escrever e eu tô achando interessante, eu tô gostando de escrever. Então, por que não oferecer esse texto, né? Pra quem, porventura, quiser ler. Então, e é um convite, né? A gente não nega um convite, minha gente. Jamais negaremos um convite. Diva da escrita. Não, gente, eu acho que a gente tá aqui, a gente tá meio mesinha de bar. Só que meu Jorge Amado acabou. Não sei, gente, quem costuma frequentar a Flip, eu não costuma frequentar. O Jorge Amado é o drink da Flip. O meu já acabou um tempinho antes, a Jana foi esperta, trouxe ele aqui pra mesa pra gente poder bater esse papo. Mas eu achei muito legal justamente te ver nesse espaço, te perguntar como foi, justamente que você fala muito sobre esse Escrever Sem Medo. Você tem esses 2 livros, eu gosto muito de Escrever Sem Medo, acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele depois, justamente porque é esse espaço de colocar essas mulheres a se lançarem, né? Assim, vai, experimenta. Isso aconteceu um pouco comigo também na coletânea. Eu tava até conversando com o Cris. O Cris, pra quem não sabe, gente, é meu companheiro, meu marido, também meu cameraman, que tá ali, também a captação de áudio, e meu fotógrafo, ele anda comigo nos eventos e dá conta de todo esse rolê. E a gente tava conversando um pouquinho, porque eu sou muito insegura com contos. Eu não sou uma pessoa que escreve contos, eu gosto de romance, eu gosto de narrativa longa. Mas como foi com o Baixo Paraíso? O Baixo Paraíso, inclusive, eu comecei a escrever ele como se fosse um livro de contos, e comecei como se fosse assim, escrevendo contos sobre uma mesma personagem. E aí, em determinado momento, eu vi que não era um romance, porque eu fico obcecada pela mesma personagem, foi um romance. Eu gosto desse espaço de estar ali numa narrativa mais longa, de estar algum tempo, acho que eu tenho que estar um pouco mais mergulhada na escrita para chegar numa história. Então, com conto, eu sempre tive um pouco essa insegurança de não sei escrever conto, não sei me colocar nesse espaço, não sei escrever tão curto. Mas eu falei, cara, eu quero organizar essa coletânea, tem muito um desejo ali do Elas na Escrita, de trazer esse outro espaço mais físico para Elas na Escrita, né? Eu não gosto de estar só no espaço virtual, então também me arrisquei. E quando eu escrevi o conto, fiquei nessa insegurança de, nossa, mas eu tô ali ao lado de grandes autoras, mas também fui. Falei, não, vou soltar, é isso, a gente tem que colocar no mundo, a gente tem que experimentar. E acho que quando você fala nas suas oficinas, desse escrever sem medo, desse se colocar no mundo, desse experimentar, você tá trabalhando um pouco com essa... Tá trabalhando com isso diretamente, o que é boa parte das pessoas, na verdade. Eu acho que o primeiro passo, e aí talvez seja a dica, é entender que você não precisa ser desse universo para se autorizar a escrever. É isso. Então, pode ser que você queira, como a Mari, não você, a outra Mari, escrever porque é a história da família e você quer catalogar aquela história da família e quer distribuir para amigos. Pode ser que você queira produzir uma zine para dar de presente de aniversário. Pode ser que você queira contar um conto que é baseado na história de uma amiga, porque você vai dar de presente porque ela decidiu se casar com uma outra mulher e elas se amam muito e você quer dar de presente para elas duas uma coisa que você escreveu para elas romântica, sei lá.
Então, esse texto também pode ter, essa palavra pode atingir as pessoas de maneiras muito diferentes. Então, o que é publicar e o que é escrever precisa ser desfeito também. O que é escrever? É o que... Isso é o que me deixa doida o tempo inteiro. Toda vez que alguém chega, me procura no privado, no Instagram, ou vem fazer uma oficina minha e fala, não, é porque eu não acho que eu vou conseguir escrever aqui. Tá bom, primeiro o que você está chamando de escrever? E o que você está chamando de conseguir? Conseguir é o quê? Porque você quer publicar 5 livros, veja, a gente está aqui na Flip, a gente sabe, vou voltar para isso, o mercado editorial não é óbvio. É difícil, é feito de uma panelinha. Eu contei aqui a minha entrada justamente para dizer, eu não estou desmerecendo aquilo que as pessoas podem considerar o que é o meu talento, mas ao mesmo tempo eu era alguém que estava há anos na internet, foi alguém que nunca ninguém viu. É a história de todo mundo essa? Não, mas eu acho importante dizer, não me causa nenhuma vergonha, mas para mostrar, esse é o mercado editorial também. O mercado editorial são muitas coisas. É a pessoa que publica independente. Por exemplo, eu já ganhei 3, 4 livros. Hoje é quinta, eu cheguei ontem, Flip, né? Nas andanças da Flip. Eu espero que você leia o meu trabalho. Eu vou ler o seu trabalho. E hoje um rapaz me entregou o livro dele, todo cerimonioso. Eu falei, cara, parabéns, que bacana. Essa é a melhor parte da Flip. Ele, é mesmo. E porque eu sei que a realidade dele de publicação é muito diferente da realidade que eu tenho. Assim como é muito diferente da realidade de muita gente. E pode ser que ele queira ocupar aquele espaço, mas pode ser que tenha uma pessoa de novo como a Mari. Então, o que é essa escrita? O que a gente quer com essa escrita? E quais são os caminhos que a gente trilha na busca dessa escrita? Porque aí tem um lugar que é estratégico mesmo. As pessoas vêm na Flip para passear, para curtir, mas elas também vêm para conhecer outras pessoas, para ouvir o que as pessoas estão fazendo. Tem uma linguista, acho que foi a Coracini. Coracini? Não. Talvez tenha sido a Coracini, talvez não. Me desculpem, eu esqueço muitas coisas, mas que vai dizer do lugar estratégico da escrita. Ela tá focando em falar sobre a escrita acadêmica, mas não precisa ser só. Por que é que eu estou escrevendo aquilo? Às vezes você está escrevendo, é um diário, tá ótimo, você vai lá e escreve como um diário. Não precisa ter um fim em si mesmo, não é isso, não é toda escrita não precisa ter. Mas se você começa a escrever um romance porque você gostaria que ele chegasse em outras pessoas, uma parte da história é você voltar do seu trabalho CLT e encontrar um tempinho para essa escrita. Isso é difícil pra caramba, mas eu vou colocar um cantinho, eu vou mandar um áudio pra mim mesma, eu vou fazer do jeito que dá. A Lília Guerra, ela é auxiliar de enfermagem pelo SUS e ela escreveu muitos dos trabalhos dela no ônibus, indo para o posto de saúde. Eu dou um exemplo dela porque eu a conheço, ela me contou a história. Então, mas são muitas as histórias assim. Então é assim que as pessoas escrevem seus livros. É meia dúzia de pessoas que escrevem no conforto de uma casa, uma cabana, não sei onde. Isso não existe, é uma mentira. Então, que cantinho é esse? E se eu quero essa outra coisa, como é que eu posso observar? Acho que tem uma... Eu falei demais, mas para dizer no final das contas, o que a gente precisa é de curiosidade, eu acho. Manter acesa a chama de uma curiosidade. A curiosidade pelo mundo, que pode ser matéria da minha escrita. A curiosidade desse universo, para entender o que as pessoas estão fazendo. A gente estava falando aqui, não, tô mandando e-mail para fulano, tô falando com ciclano, é isso aí. É fazer mostrar o que você quer fazer. A Nara Vidal me disse isso também no encontro que tivemos, ela falou, eu me apresento, eu digo as coisas que quero fazer. Você pode me dizer, não, mas a Nara Vidal já é reconhecida. Tá bom, reconhecida agora, mas nem sempre foi. Eu sou muito assim também. Então é isso, é um exercício. Então, para resumir bem, é um exercício de curiosidade. A curiosidade na minha vida, que rotina é essa que eu tenho, que me impede de escrever todo dia, porque a maioria das pessoas não escreve todo dia. Então, mas que me faz com que tenha um cantinho para falar que vai, nem que seja no celular, depois eu vou transferir. A curiosidade sobre essas personagens que podem me interessar, a curiosidade sobre o processo de escrita, caso eu queira publicar, e a curiosidade dessa publicação que é para um amigo. Eu vou montar aqui uma zine. Acho que tem que manter essa curiosidade, sem esquecer que a gente está no capitalismo. As pessoas comem, elas pagam conta, então não tem... Esse romantismo a gente precisa dar uma tirada dele de lado. Tem que manter a chama acesa, mas não esquecendo que o salário tem que estar na conta, no bolso, porque chama acesa não paga conta nenhuma. Nem sua nem minha. E o universo do livro só ganha dinheiro com livro quem vende milhão. Nós não estamos vendendo milhão. Né? O mercado do livro nos mostra isso. Quando acaba a Flip.
Você vai ver a pessoa que mais vendeu livro, vendeu 300 livros. Aí você fala, não é possível, bicho. Nossa. Eu não sei se exatamente essa é a estatística, mas se você vê a quantidade de gente circulando aqui por Paraty, e a pessoa que mais vendeu 300 ou 500 que seja, você fala, não é possível, bicho. Tudo bem, depois tá lá, um monte de pessoas que venderam um tantinho de livro, mas você tá entendendo? Tipo, então, pra quem não participa disso o tempo inteiro, entender o que é uma tiragem, até pra não se cobrar o tempo inteiro, enfim. Falei demais, mas... Falou só coisas maravilhosas. Eu queria só até complementar um pouco, porque acho que. Ai, Mari, maravilhosa. Tava aqui levantando no meio da nossa gravação, porque eu acho que o cameraman tá ali me dando vários sinais. Não tô entendendo se acabou a bateria. Eu nem olhei pro câmera. Eu te orientei que se esse momento chegasse, você passava a gravação pro celular. Pega aí a base que eu te entreguei, põe no celular e segue. Só pra gente Bora, conseguir. cameraman! Vai ser o trabalho que a gente tá fazendo pega a basezinha do celular e passa a gravação pro celular. A nossa audiência espera de você. Pra gente conseguir finalizar, eu acho que eu queria até finalizar. A fala da Jana acho que é incrível, ela diz tudo. Mas o que eu queria até complementar, sendo justamente uma trabalhadora, a Mari sabe, a gente já conversou isso algumas vezes, né, Mari? Eu converso muito sobre isso, sobre o quanto é difícil escrever, tendo uma outra profissão paralela, e o quanto essa é a realidade de, acho que, sei lá, 90%, 95% dos escritores brasileiros. E ali, trabalho todo dia, de 9 às 18, a gente estava falando ali no off, 100% presencial agora, é desesperador, porque isso drena muita energia da gente. Então, por mais que eu tente me manter criativa, tente reservar esse espacinho, quando você está de 9 às 18 no presencial, a gente chega em casa, a gente quer tomar um banho, comer alguma coisa e descansar e dormir. Então, realmente é um compromisso, acho que muito intenso com a gente. Por exemplo, se eu cheguei nesse lugar eu quero escrever porque eu quero escrever um livro. Existem, né, esses muitos espaços para escrever, eu também defendo muito isso. Às vezes é escrever no seu caderno, escrever para si, mas se eu quero escrever, eu quero finalizar um livro. Esse livro vai ser escrito. Então, é ter esse compromisso mesmo diário do, ok, não vou conseguir escrever todo dia à noite, isso eu mesma já coloquei comigo hoje em dia. Tiveram épocas da minha vida em que eu consegui escrever todo dia, hoje eu não consigo, porque minha energia tá assim, a bateria tá difícil, né? Tô encaixando essa bateria ali em espaços muito complicados do dia. Mas eu sei que eu vou conseguir escrever alguns dias. Então, por exemplo, lá na minha casa a gente firmou um compromisso entre a gente, meu companheiro é artista, também é ilustrador, a gente fala, sábado a gente sai pra passear, pra bater perna, pra ir no museu, pra ir em festa, onde quer que for. Domingo é o nosso dia. Domingo a gente fica em casa, você vai desenhar, eu vou escrever, a gente vai pegar os livros. Tem domingo que não acontece, tem domingo que me chamam pra trabalhar. Eu trabalho às vezes fim de semana também, tem domingo que outras coisas acontecem, mas alguns domingos são os nossos domingos. É onde eu vou parar, eu vou escrever o livro, eu vou pensar no livro, eu vou me dedicar algum tempo ali a ele. E o livro, às vezes, ele é escrito também, não só nesse momento que a gente está no computador, ele é escrito na cabeça, né? Quando a gente está ali lavando a louça e eu tô ali pensando nos personagens, eu tô obcecada com os personagens, e aí tive uma ideia, meu Deus, eu tava dias querendo pensar o que ele ia fazer, agora eu lavando a louça que eu lembrei. Eu anoto rapidinho ali no bloco de notas do celular, para quando chegar o domingo eu vou desenvolver melhor. Tô cansada ali à noite, indo dormir, eu vou pegar meu caderninho ali, um parágrafozinho com, olha, hoje eu tive essa ideia que não sei o que, não sei o que. Então a gente vai se encaixando mesmo aos pouquinhos, mas acho que é muito importante a gente lembrar desse compromisso com a gente, porque é muito difícil a gente se priorizar, né, na rotina. A gente tem a rotina, tem trabalho, tem a família, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do mercado, tem que fazer exercício, é tanta coisa que é tão difícil a gente se priorizar, que eu passei por essas fases que eu também estava esquecendo. Até eu tava escrevendo muito pouco, lendo e escrevendo muito pouco. Eu falei, não, peraí. Tá tudo bem também. E tudo bem também. Mas eu falei, peraí, que eu acho que eu tô numa fase, porque isso, são fases. Eu tive fases que eu precisei escrever e ler muito menos, porque eu tava trabalhando demais. E agora eu tô numa fase que eu falei, peraí, quero voltar a me priorizar um pouquinho, priorizar esse lado da escrita no dia a dia, que é um lado que tá me chamando de novo. Em outras épocas eu tava priorizando outras coisas. Eu queria, sei lá, começar a correr, andar de bicicleta, e tá tudo bem. Então é a gente se priorizar e criar esses compromissos no dia a dia, né? Olha, o povo gostou, o povo gostou. Mas eu acho que é isso, Jana. Acho que você falou muito do exatamente o que eu penso da escrita. A gente pode escrever de diversas formas, não só para livro, mas a gente pode escrever para uma amiga, para um caderno, para a família. Mas se quiser no livro, a gente pegar esse compromisso com a gente no dia a dia, que é difícil, que é aos pouquinhos. Então, às vezes, tem gente que consegue escrever todo dia? Tem gente que vai ser uma vez por semana e tá ótimo. Às vezes é 2 vezes por mês, tá ótimo. Eu trago muito isso pro podcast também. Por exemplo, Elas na Escrita. Todo mundo me fala, podcast...
tem que ter a frequência semanal para crescer. Ai, eu falo, que preguiça, não tem. sim, seria o ideal, gostaria, adoraria que fosse semanal. Eu consigo hoje? Não. Eu consigo de 15 em 15 dias, sem edição. Quando eu convido as escritoras, eu falo, gente, a gente vai conversar como se fosse ao vivo, ó, como se fosse na Flip, vai que vai. Porque é como eu consigo fazer hoje. E ele vai dando certo. Se um dia eu conseguir de outra forma, ótimo. Mas se eu fosse me cobrar edição perfeita, tudo ali certinho, edição semanal, não sei o que, eu não ia estar fazendo hoje. Então acho que é muito importante a gente lembrando que a gente vai fazendo as coisas como a gente consegue, né? Como é possível. Esse exemplo é maravilhoso. É maravilhoso esse exemplo, porque é isso, senão as pessoas não fazem. Não faz. E esse tem que, ele é irritante demais. Tem que o quê, meu amor? Tem que ser semanal para poder crescer. Seria maravilhoso, mas talvez eu não cresça na mesma velocidade, mas eu quero conversar com as pessoas, eu quero fazer essa troca, eu quero construir a minha comunidade. Então, é importante, eu acho, que tirar esse tem que. A não ser que o tem que seja o seu. Exato. No sentido de dizer, não, eu tô comprometida, é isso. Tô escrevendo gostaria de fazer esse dessa livro. forma, né? Exato. Então, o dia de organizar o que é o projeto, o dia de não sei o quê, e outra, tem um ritmo de escrita de cada um. Exato. Tem gente que senta e escreve muita coisa numa sentada, tem gente que não, que precisa de muito mais tempo. Tem livro, ou tem conto, seja lá o que for, que sai muito rápido. Tem outros que demoram anos pra acontecer. Porque os projetos também são diferentes entre si. É verdade. E tá tudo certo. Então, a gente vai mudando, a gente tem essas alternâncias, aquilo que a gente falou antes. Os projetos também são diferentes, as fases da vida são diferentes. Porque senão a gente entra nesse tem que, e com as redes sociais, então é um tem que atrás do outro. É isso. Caguei, maravilhosa. Ainda bem que você mantém o seu projeto. Sim. Como ele é, maravilhosa. É isso aí, pô. E é isso, no Elas na Escrita, acho que você trouxe algo muito legal. Eu tenho percebido exatamente isso. Tem escritores que falam, nossa, não, levei 5, 6 anos para escrever meu livro, é meu ritmo, é meu tempo. Tem gente que fala, eu tiro um mês de férias e no mês de férias eu vou escrevo a estrutura quase completa e depois vou lapidando. Então cada um vai encontrar sua forma, cada um vai encontrar sua maneira. Eu acho que é aí que a gente queria chegar nesse papo, né, Jana? A gente começou ali então falando sobre inspiração, falou um pouco da chegada da Jana na ficção também, então acho que é algo muito legal que a gente vai começar a conhecer. E conheçam os livros da Jana também, gente, os de não ficção, Escrever Sem Medo, Como Nos Comunicamos Importa, a gente está com tudo aqui na mesa. Temos ficção dela, Mulheres em Travessia. E dela também. Temos Baixo Paraíso, aqui, ó, da Baixo Paraíso, também, Mulheres em conheçam. Travessia. E é isso, gente. Jana, muito obrigada por topar mais essa aventura comigo. Eu sabia que tinha que ser você para vir gravar comigo na Flip, não podia ser outra pessoa. Vamos junto. Muito obrigada. Eu acho que é a primeira pessoa que vem repetido no podcast, a primeira pessoa que vai dobrar o episódio. Então, maravilha, dobradinha. Muito obrigada mesmo. Eu adoro conversar com você. Acho que a gente sempre sai encantada, sempre aprende muitas coisas. Obrigada e até a próxima, quem sabe. Até a próxima, gente. Até a próxima. Diz aí embaixo se não é pra ouvir de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Pô, deu certo, Deu certíssimo. Vai, E sou olha só, gostosa. fizemos quase 1 hora, 50 minutos.